Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também que cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe esta palavra. E eu quero dar ênfase nessa mensagem ao versículo 5, que diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como está a sua comunhão com os irmãos? Ou como está a sua comunhão com o próximo? Esse texto é um texto que ele tem muito a nos ensinar. Ele começa dizendo, portanto, se. Depois ele vai dizer assim, completai a minha alegria. Isso eu estou mostrando o contexto. Depois ele vai dizer, não façais nada por rivalidade nem por orgulho. Um outro versículo vai dizer, cada um não se preocupe somente com o que é seu. E aí o versículo 5 que eu citei, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele continua nos outros versículos dizendo que, existindo em forma de Deus, eu estou lendo sempre a primeira frase de cada versículo, até o 11. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Por isso também Deus o exaltou, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vou perguntar novamente, olhando para esse texto, como está a sua comunhão com os irmãos, em Cristo Jesus e com o próximo? Eu fui fazer uma pesquisa, que eu gosto de fazer isso nas mensagens, para entender melhor o significado das palavras. E eu fui pesquisar nos dicionários essa palavra comunhão, que é o que eu quero pensar dentro dessa mensagem. E eu descobri lá que comunhão é ter união, é ter paz, é partilhar com alguém, é um ato ou uma condição de compartilhar das mesmas ideias, os mesmos valores, os mesmos sentimentos. Comunhão é a vontade de Deus que vivamos em comunhão com uns com os outros. Comunhão é ter coisas comuns
e partilhar experiências e viver em união. Precisamos ter comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. E aí, eu quero fazer uma pergunta. Como falar que tenho comunhão com Deus, que não o vejo, se eu não tenho comunhão com meu irmão que eu vejo? Eu fiquei pensando nisso. Eu falo que eu tenho comunhão com Deus. Eu não conheço Deus assim, de vê-lo pessoalmente, visivelmente. Eu faço isso pela fé, porque eu creio em Deus. Então eu falo que eu tenho comunhão com Deus. Só que aquele que eu vejo, que eu conheço, que eu abraço, que eu rio, que eu choro, que eu comento as coisas com aquela pessoa que é meu irmão em Cristo ou meu próximo, eu não consigo ter comunhão. Eu até falo que tenho comunhão, mas não é essa comunhão que o texto nos ensina. E é isso que eu quero pensar. Como ter ou como viver uma verdadeira comunhão em meio a tantas mudanças de relacionamento, com tantos problemas surgindo. Será que nesse momento que estamos vivendo, como que está a nossa comunhão com os nossos irmãos? Cada um está isolado dentro da sua casa. A nossa comunicação é apenas dessa maneira, através de um áudio, de um vídeo, de um telefonema. Como ter comunhão nesse momento? Para eu ter uma comunhão com os meus irmãos e confirmar esta comunhão, eu preciso ter uma participação comprometida com a igreja, que é o corpo de Cristo. Se eu não tenho uma participação, um compromisso, um envolvimento real e verdadeiro com essa igreja, a qual eu faço parte, a qual eu congrego, como que eu vou ter comunhão com os meus irmãos? Não se torna uma coisa superficial? Outra coisa, eu preciso ter e viver em um ambiente de amor e aceitação. Sim, porque quem é igual a quem dentro da igreja, corpo de Cristo? Ninguém é igual. Somos diferentes. Mas temos que nos suportar, nos aceitar e fazer isso em amor. O texto que lemos, ele fala muito sobre isso. Eu quero ler novamente. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento e qual é o sentimento que Jesus tem sobre o amor e a aceitação? Eu preciso ter um estilo de vida que encoraje as pessoas. Qual é o meu estilo de vida como cristão? Qual é o testemunho que eu dou como cristão? Eu amo o meu próximo? Eu suporto ele? Eu aceito ele? Eu compreendo ele? Eu choro com ele? Então eu tenho que ter um estilo de vida, como diz aqui, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que eu tenho esse sentimento e eu o coloco em prática, eu encorajo as pessoas também a fazer isso. Porque as pessoas vão olhar para mim e falar assim, não, ele é um cara que me ama em Cristo Jesus, que se preocupa comigo, e eu quero ser igual a ele. Isso vai encorajar. Uma outra coisa, eu preciso ter uma vida de humildade constante. Olha o que o texto diz. Pois ele, subsistindo em forma de Cristo, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Jesus. Esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens.
a si mesmo se humilhou. Eu preciso ter uma vida de humildade, reconhecer quando eu erro, pedir perdão, reconhecer que eu não sou o todo-poderoso do momento, do pedaço, da igreja, de onde eu estou inserido. Eu posso ter o conhecimento que for, mas eu tenho que reconhecer, ser humilde, que existe liderança acima de mim, que existe Deus acima de mim. Por mais que eu saiba, por mais que eu conheça, por mais que eu me julgue detentor do conhecimento, mas sempre vai existir alguém que está acima de mim em termos de liderança, pensando no corpo de Cristo. E quando eu não me humilho diante da situação, obedecendo à liderança, na verdade eu estou deixando de ser humilde e de obedecer à liderança de Deus. Eu preciso ter conhecimento das necessidades dos outros. O que o outro precisa? Como que o outro está vivendo? Qual é o problema do outro? Se eu falo que eu vivo em comunhão com ele, mas eu não sei o que está passando com ele, qual é o sentimento dele nesse momento, para ajudá-lo, para dar uma palavra, para orar, para compartilhar algo com ele, para ajudá-lo, como que eu vou falar que eu tenho comunhão com meu irmão? Nesse momento de isolamento, principalmente, cada um está dentro da sua casa. Ninguém se preocupa com ninguém, a não ser se preocupar com a doença, com o medo, com a perda do emprego, com as contas a pagar. Mas e meu irmão? Como ele está vivendo? Será que eu sei? Será que eu oro por ele? Será que eu lembro dele nas orações que eu faço? Precisamos. Isso é ter comunhão. A comunhão, ela precisa ser praticada através dos mandamentos da mutualidade. Olha quanto texto fala sobre essa questão. Perdoe uns aos outros. Mateus 6, de 14 a 15, Colossenses 3, 13. Vivam em paz uns com os outros. Marcos 9, 50, 1 Tessalonicenses 5, 13. Partilhem uns aos outros. Lucas 22, 17. Lavar os pés uns dos outros. João 13, 14. Jesus deixou esse exemplo. Ame-se uns aos outros. Aí tem uma centena de textos. João, Romanos, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Pedro. Depois eu vou disponibilizar no nosso grupo da igreja esse esboço de mensagem, e você que está nos ouvindo, se desejar, pode entrar em contato comigo, que eu disponibilizo também o esboço. Dedique-se uns aos outros, aconselhe-se uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, suportem uns aos outros, confesse pecado uns aos outros, orem uns pelos outros, e todos com textos bíblicos comprovando. Ou seja, não é eu que estou falando, não é do meu conhecimento intelectual, é da palavra de Deus, é dela, é de dentro dela que eu estou tirando tudo isso, uns aos outros, uns aos outros. Nenhuma dessas frases que eu disse e desses textos que eu citei, você vai encontrar dizendo assim: eu, meu, para mim, é meu. Você só vai encontrar uns aos outros. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Vou repetir a pergunta inicial.
como está a sua comunhão com Deus? Agora eu vou formular a pergunta diferente. Como está a sua comunhão com Deus e com os outros? Na teoria é uma coisa, agora a prática é outra. Esse texto, ele começa fazendo uma exortação. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos em alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por vanglória ou partidarismo, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Que esta palavra possa ter encontrado lugar no seu coração. Que independente de quem você seja, do que você é, de como você está vivendo, mas que essa palavra, saída daqui, extraída da palavra de Deus, possa ter encontrado lugar no seu coração e que o leve a refletir. Precisamos combater a crise da falta de comunhão em nossas igrejas. Vou repetir. Precisamos combater a crise da falta de comunhão das nossas igrejas. E sabe como vamos combatê-la? Sabe qual é o antídoto? Sabe qual é o remédio? É tendo comunhão uns com os outros, como eu vi, eu mostrei, citei várias frases, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Nós só vamos combater a crise da falta de comunhão em nossas igrejas, nas nossas vidas, quando praticarmos a mutualidade. Quando olharmos para o próximo como um ser amado por Deus também, assim como nós somos amados por Deus. Aquele próximo, aquele ser, independente do que ele seja, de como ele está vivendo, independente do seu grau de conhecimento intelectual ou bíblico, não importa, mas é alguém que é amado por Deus. E, portanto, se é amado por Deus, eu preciso amá-lo também. O que a Bíblia vai dizer? Novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Mandamento que Jesus deixou. A atração de uma igreja está na maneira como os irmãos se relacionam. Vou repetir. A atração de uma igreja está na maneira como os irmãos se relacionam. Lembre-se que uma pessoa sempre optará por uma igreja que o recebe bem. Eu vou perguntar para você. Você chega numa igreja. Primeira vez que você vai lá. Porque você quer participar do culto, você quer ouvir a palavra de Deus, você quer ter momento de comunhão, porque você está passando por uma angústia, por um estresse, por um problema. Chega lá, as pessoas nem olham para você. Nem um aperto de mão te dá. Nem um sorriso dá para você. Muito pelo contrário. Muitos vão te olhar com um olhar discriminatório, dependendo das condições que você está aparentemente. Responda para você mesmo. Como você se sentiria? Você voltaria nessa igreja?
Em contrapartida, ao contrário de tudo isso, você é recebido com abraço, com sorriso, com seja bem-vindo. Jesus ama você e eu também te amo em Cristo Jesus. Você recebe atenção. Você voltará nessa igreja? Com certeza. Eu volto. Porque é uma igreja que demonstrou me amar, me entender, se preocupou comigo. Uma igreja onde durante o seu culto eu vou perceber a comunhão, a alegria que há entre os irmãos daquela igreja. E eu vou ver aquilo com sinceridade nos olhos e no coração deles. Aquilo vai me atrair. Eu vou querer voltar nessa igreja. Porque ali eu vou encontrar refúgio, apoio. Então, como está a sua comunhão com Deus, com seus irmãos e com o próximo? Qual é a igreja que você pretende ser? E como você pretende ser essa igreja? A igreja de Filipenses tinha essas situações. Por isso Paulo deixou registrado nessa carta a exortação ao amor fraternal e à humildade. É o título nesta Bíblia que eu estou usando, no capítulo 2. O exemplo de Cristo na humilhação. Pense nisso. Medite nisso. Encontre respaldo aqui na palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você der lugar ao Espírito Santo na sua vida, se você não ouvir esse áudio e esse texto, essa mensagem, esse vídeo, se você o fizer deixando o Espírito Santo tomar conta do seu coração, eu tenho certeza, eu creio que muita coisa há de mudar na sua vida, na minha vida. Porque quando preparava essa mensagem, foi sobre a oração. E Deus falou muito comigo primeiro, de como que eu devo viver nesse mundo tão caótico, tão perdido. E eu quero deixar também a você que vai ter a oportunidade de assistir a esse vídeo. Se você ainda não teve um encontro real, pessoal, verdadeiro com Cristo, aonde você estiver, você pode dobrar o seu joelho, orar, confessar, se arrepender e entregar a sua vida a Jesus, para passar a fazer parte desta comunhão, para passar a ter esta comunhão na sua vida. Porque muitas vezes nós temos uma alegria, mas é uma alegria que o mundo oferece, passageira. Mas a alegria, a comunhão contida na palavra de Deus, esta sim é eterna. Então você que estará vendo este vídeo, se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso a partir do momento que você estiver ouvindo. Onde você estiver, dobre seus joelhos, confesse a Jesus, peça perdão pelos seus pecados. Ele vai te ouvir. E aí procure uma igreja evangélica, de onde você estiver, que pregue, que ensine esta palavra verdadeiramente. Ou possa entrar em contato conosco. Eu terei o prazer de te ajudar, de orar com você, de aprender e ensinar a palavra para você. Que Deus abençoe essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E obrigado
pela sua atenção, pelo seu tempo em disponibilizar para assistir a este vídeo. Deus te abençoe. Jesus te ama e Ele quer ter comunhão contigo.